Olá pessoal, tudo bem? Então depois da nossa aula ali sobre controle, né? É nesse ponto que a gente entra ali no conceito mais da desesperança criativa, tudo bem? Então a desesperança criativa, ela é uma postura terapêutica de abandono, né, das estratégias ineficazes de controle dos eventos privados para que novas formas de relação com eles possam surgir. Daí vem a parte da criatividade, né? Então, toda vez que a gente falar sobre esse conceito, né, de desesperança criativa, né, não é um dos processos ainda do Exaflex, da flexibilidade psicológica, não é, né, uma preparação anterior ainda que a gente está falando, né, mas a desesperança criativa, ela não se trata de uma desesperança emocional, né, também não se trata de pessimismo, não é dizer que nada, né, tem solução, né, de que não tem solução nenhuma, né, na verdade a gente perder a esperança em um tipo específico de solução, tá bom? Que é esse controle rígido da experiência interna. E esse contato com a natureza inviável das estratégias de controle, de eliminação, né, ele não pode ser só intelectual. Então, não adianta a gente simplesmente entender conceitualmente, né, que evitar não funciona. É importante, né, é fundamental a gente experienciar, né, essa constatação. É aqui que a gente tem essa pergunta clínica, né, crucial. Como que a gente pode levar as pessoas que a gente atende, né, a vivenciar e não só compreender intelectualmente que esse sistema de controle antigo é ineficaz. Então é basicamente isso, a parte da desesperança envolve a gente se desapegar dessas estratégias de controle, né, que a gente vem tentando. A parte da criatividade é mais sobre abrir espaço para novas formas, né, de relacionamento com o que passa pela gente. Então, não necessariamente a gente precisa dar um manual de como a pessoa precisa interagir com aquilo. Ela só precisa experienciar o que não funciona e abrir esse espaço para novas formas de agir, né, de ser. E aqui vem a parte onde a gente vai fazer um pouco esse exercício em conjunto. Então, eu espero que vocês peguem o caderninho de vocês, ou o computador, né, uma página aí no computador, ou num caderno, num pedacinho de papel, tá bom? E conforme a gente for falando, você pode ir pausando o vídeo e a gente vai continuando, tá bom? Então aqui é a parte onde a gente vai fazer um exercício juntos, tá bom? Eu espero que você pegue o seu caderninho ou abra uma parte aí no seu computador para você fazer comigo, porque a gente realmente vai vivenciar isso juntos. E depois você pode fazer também com as pessoas que você atende, se você considerar que faz sentido. Então, a gente vai começar, né, o nosso exercício fazendo uma primeira coluna. Você pode fazer aí na sua folha, deixar uma primeira coluna para colocar um sofrimento que você tenha vivido, um problema, tá bom? Você pode colocar da forma como você quiser. Então, vamos supor que ali você coloque um sofrimento como a depressão mesmo, né? Ou coloque a tristeza, ou coloque a ansiedade, tá bom? Você pode colocar tanto um sofrimento como um problema, né? Por exemplo, a minha insônia, né, minha dificuldade para dormir, ou o sedentarismo, tá bom? Pode colocar o que fizer sentido para você. E aí na segunda coluna, a gente vai escrever há quanto tempo esse sofrimento, esse problema tem estado com você. Então pode ser que seja algo que esteja apenas alguns instantes, pode ser algo que você esteja vivendo há algumas semanas, como pode ser algo que você esteja vivendo há anos, né? Até você esteja vivendo quase sua vida inteira, né? Desde que você se lembra, desde a sua adolescência. Então, tenta fazer uma estimativa do que isso representaria em tempo mesmo. E depois dessa coluna do tempo, a gente vai colocar tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já tentou, suas reações a esse problema. Então, vamos supor... aqui é muito legal você ir identificando junto com a pessoa. A pessoa pode, talvez, não identificar o que ela já fez, o que ela normalmente faz, né? O que ela já tentou, às vezes, para resolver, né? Para evitar ou para se distrair. Então, às vezes, a gente pode estar deprimido, né? A gente pode dormir mais, né? A gente pode comer alguma coisa.
Como a gente conversou, por exemplo, você pode estar ansioso, você pode sair para dar uma corrida, né? E podem ser coisas mais sutis também, né? Como simplesmente você pensar em algo, tentar pensar em outra coisa, né? Uma distração, né? Então, nessa parte, a gente vai tentar elencar o máximo possível de estratégias, tá bom? Então, o máximo possível de ações em relação ao problema que você conseguir identificar, né? Tenta ir identificando e listando, tópico por tópico. E na nossa próxima coluna, cada uma dessas estratégias, a gente vai colocar um xizinho ou um check, assim, se isso funcionou no curto prazo. Né? E o que significa a coisa ter funcionado a curto prazo, né? É aquilo que a gente falou sobre o alívio momentâneo. Então, momentaneamente, aquilo funcionou para resolver o problema? Aquilo aliviou aquele sofrimento? Então, se funcionou, você dá um check, né? Se não, você faz um xizinho, tá bom? E a próxima coluna é se isso funcionou no longo prazo. Então, na maioria das vezes, as coisas não funcionam no longo prazo, né? Até quando a gente estiver falando com as pessoas que a gente atende, a maioria das coisas parece funcionar por um tempo maior, né? Só que se tivesse funcionado, né, a estratégia para lidar com o problema, a pessoa não teria procurado a psicoterapia, né? Então, com certeza não resolveu, né? Então, esse tópico resolveu o problema de forma definitiva, né? Então, funcionou no longo prazo de verdade. E aqui a gente pode perceber que muitas das coisas, elas funcionam no curto prazo, elas trazem um alívio momentâneo, mas no longo prazo elas não têm um funcionamento consistente, né? E depois disso, você pode listar os custos, né? Que essas ações, essas estratégias de resolução do problema, que custos que elas tiveram, né? Às vezes tem um custo de dinheiro mesmo, financeiro, né? Às vezes tem um custo de energia, né? Às vezes tem um custo de você perder relações na sua vida, né? Você perder coisas importantes, prazeres, né? Então, por exemplo, se a depressão e o desânimo que você está sentindo for um problema que você colocou ali, uma estratégia para lidar com ele, às vezes pode ser economizar energia, né? Evitar sair, né, e gastar energia com pessoas que te fazem bem, né, da sua família, dos seus amigos. Isso vai ter um custo, né? Vai impactar suas relações sociais. E depois a gente vai colocar as áreas da vida que foram afetadas. Então vai afetar, né, a sua área da família, das amizades, né? Como que isso pode às vezes afetar a sua vida financeira, como isso pode afetar a sua profissão, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. É muito tranquilo dentro da arte a gente dar exemplos do que a gente está vivendo mesmo, né? Então expor que isso é algo humano e que a nossa mente tem essas estratégias de controle mesmo, né? Todo mundo é controlador em certo aspecto, né? Até tem essa brincadeira se seus pacientes, né, muitas vezes, né, falarem que são controladores, né, ninguém foge disso, né? O que acontece se você sentir que você tiver alguma experiência para compartilhar, compartilhe, né? Você pode falar um pouco de como que isso já aconteceu com você e de experiências difíceis que você teve, né? Também com o controle, né? Então, eu, por exemplo, quando fiz esse exercício, né? Eu fiz sobre a minha dificuldade de dormir. Então, eu tive ali, antes de dormir, certos pensamentos, certas emoções que apareceram antes de dormir. E isso começou a me gerar, né, uma tendência de evitação. Então, emoções difíceis, pensamentos difíceis, né, fizeram com que o momento de dormir se tornasse um problema. Então, isso eu coloquei como problema, né. O momento que eu deitava na cama e ia dormir. E aí, além disso se estender por algumas semanas, alguns meses, isso começou a se estender por mais de anos, né. Então a gente começa a perceber, poxa, faz muito tempo mesmo que isso tá me afetando, sabe? E por mais que eu tenha tentado resolver isso de outras formas, sabe, não tá resolvendo. Eu tô há muito tempo com esse sofrimento, né? É importante você ressaltar essa dimensão do tempo com as pessoas que você atender,
né? Às vezes elas estão há décadas, né, sofrendo com aquilo. E é legal perceber que, olha, tá na hora da gente tentar algo diferente, né? Então, a forma como eu estava tentando lidar com isso é atrasar o momento em que eu ia dormir, deixar para mais tarde, sabe? Mais tarde eu vou lá, né? Evitar ficar no meu quarto, porque o meu quarto me parecia o lugar em que eu enfrentava essa dificuldade de dormir. Então, meu quarto ficou associado, né, com essa dificuldade também, né? Outras coisas que eu tentei foi deixar a luz acesa, não apagar a luz, porque se eu apagasse a luz, talvez eu ia enfrentar essa dificuldade de dormir, eu ia ter que enfrentar coisas que iam aparecer nesse momento antes de sono, né? Pensamentos e emoções difíceis, né? Isso funciona no curto prazo? Isso funciona porque atrasa um pouco, né? Atrasa o contato, né? Com aquilo que é difícil de a gente acessar, né? Funciona no longo prazo? Com certeza não funcionou no longo prazo, porque quanto mais eu tentava essas estratégias para adiar o momento de dormir, mais eu ficava sem dormir, né? Então eu dormia cada vez menos, né? E eu não percebia que todas esses estímulos associados ao sono iam ficando cada vez mais aversivos, né? A rede de estímulos aversivos ia se ampliando, né? Tudo que estava relacionado a esse momento começava a ficar muito mais difícil, né? Então, o custo que isso tinha para mim era o custo de energia, né? De falta de disposição, de desânimo. Porque quando você perde o sono, você tem custo em diversas áreas, né? E aí, as áreas da vida afetadas, né? Então, provavelmente foi algo que me fez ter menos energia para socializar com pessoas importantes, né? Menos energia para dedicar para o meu trabalho. Então, afetou minhas relações pessoais. Afetou, acho que principalmente, o meu tempo comigo mesma também, meu momento comigo mesma, que ficou prejudicado. E também minha área profissional, né? Então, quando a gente realmente coloca no papel, eu quero que você esteja fazendo esse exercício aí comigo, espero que você esteja, né? A gente coloca no papel, a gente realmente consegue sentir, nossa, não estava claro para mim tudo isso que eu estava tentando, não estava claro toda essa rede de tentativas para lidar com o problema. E não estava tão claro, eu não sentia tão na pele o quanto que isso está sendo inefetivo. E pior, isso está ampliando o problema, isso está ampliando o custo que esse problema tem para mim, né? Poderia ser um custo muito menor. É sempre bom a gente lembrar que a desesperança criativa, ela não é para ser um ataque ao cliente, tá bom? Ela não é para ficar num tom de confronto pessoal. A ideia é a gente confrontar o sistema de controle com a experiência concreta da nossa vida, tá bom? E da vida das pessoas que a gente atende. A gente valida o esforço que elas tiveram até aqui, né? Faz sentido que elas tenham tentado sobreviver dessa forma. A nossa mente muitas vezes cria essas estratégias de maneira natural. Diante da dor, qualquer pessoa tenta se proteger, né? É importante a gente reconhecer isso. E o problema não é a intenção, a gente tem a melhor intenção de lidar com uma coisa difícil, mas o problema é a função que essas estratégias começaram a exercer na nossa vida, né? Então, depois de um exercício ali experiencial da desesperança criativa, a gente precisa ter um fechamento muito cuidadoso. Então, tenta trabalhar explicitamente a distinção entre a mente, o que a mente nos diz, e o que a experiência nos diz, tá bom? Tente confrontar esses dois pontos. Então, não adote um tom de culpabilização, porque se a gente começa a falar sobre todas as coisas que a pessoa já tentou num tom, né, de que nada funcionou e num tom de culpa, isso pode piorar a situação. A gente tem que ter cuidado. Deixa claro para a pessoa que ela está vivendo num campo de batalha entre aquilo que a mente dela diz ser o melhor caminho, que é controlar, evitar, eliminar, né? Ou adiar, né? Então, todas as estratégias ali de eliminação, de evitação, tudo isso é o que a mente diz que é melhor para a gente lidar com o problema. Mas aquilo que a experiência concreta da nossa vida diz é que isso não está funcionando. Então, a mente promete a solução através do controle e a experiência revela que esse controle causa restrição, causa empobrecimento, causa ampliação do sofrimento.
Então, nosso papel não vai ser nunca aqui julgar a pessoa que a gente está atendendo. Vai ser ajudar ela a observar esse conflito com clareza. Então, depois de a gente examinar, né, fazer esse exercício de exame que a gente fez com aquela tabela, né, por exemplo, depois de fazer esse exame, a gente precisa validar, tá bom? Então, é muito importante a gente validar. É muito importante a gente deixar que esse sentimento, né, essa desesperança criativa, tenha um espaço no final da sessão. É importante a gente falar, realmente, parece que assim as coisas não têm jeito, sabe? Realmente, pelo que você está me contando, o que você vem fazendo não está funcionando, não está te ajudando, né? E desse jeito como as coisas estão funcionando, eu também não vejo esperança. Então, é importante a gente deixar que esse tom, né, de que isso não está funcionando e é difícil mesmo, é triste perceber o quanto tudo que a gente tem tentado, todo o nosso esforço, né, não tem funcionado. E validar a pessoa nesse momento e deixar que esse tom do final do exercício fique ali é muito importante. Então, essas falas não são para ser dramáticas, não são para ser acusatórias, né? A ideia é a gente validar essa constatação de que a pessoa vai sentir ali que isso não está produzindo a vida que ela deseja, né? E a gente valida essa decepção do esforço, né? Que ela colocou em todas essas estratégias. E a gente valida essa sensação de que esse sistema de controle é ineficaz. Depois de fazer esse exercício, e ainda nessa lógica, né? Que a gente está falando sobre a desesperança criativa, a gente pode encerrar, né, concluir com a metáfora do buraco também, né? Então, a gente vai falar sobre ela juntos, né? Então, eu quero que você imagine que você foi colocado na vida ali e você começou a ser colocado na vida com os olhos vendados. Então, eu quero que você imagine que a vida é como se fosse um campo aberto e você foi colocado ali para andar nesse campo aberto com olhos vendados. A única coisa é que você andando ali, você não consegue ver a paisagem, mas essa paisagem ela é cheia de buracos, né? E aí, conforme você anda, uma hora você, inadvertido, cai num desses buracos, né? E assim como você cai, as outras pessoas também que estão andando pela vida, cada uma cai no seu buraco, né? Talvez você passe por um, desvie de um, mas outra pessoa talvez vá e caia naquele buraco que você não caiu, né? A questão é que eu quero que você imagine que você caiu nesse buraco e você tá com os olhos vendados e você faz o seu melhor para sair dele, né? Então você tateia o espaço, você percebe que não tem uma saída, né? Com as suas mãos você percebe que você sente que o espaço ao seu redor é úmido, lamacento, então, né, é um buraco cheio de terra. E você tenta se agarrar ali no buraco com seus dedos, com as suas mãos, mas eles escorregam na terra. E quanto mais você tenta sair, parece que a saída é bem difícil de chegar, né? Bem alta. Você se esforça para sair e você continua caindo toda vez que você tá, né? Você tá escalando a parede desse buraco, né? Então, quanto mais você tenta, vai ficando desesperador, né? Então, eu quero que você sinta que você tá, né, vivendo essa experiência. Como que você se sentiria, né? Aí você percebe que a única coisa que você tá carregando com você, na sua mochila, né? Você vai lá e procura alguma coisa que possa te ajudar. E a única coisa que tá lá é uma pá, né? Infelizmente você vai falar, como que uma pá pode me ajudar nessa situação, né? Mas você tem que usar aquela pá, porque a única ferramenta que você tem, não tem mais nada que você possa fazer. Você já tentou sair do buraco por conta própria, você não saiu, né? Então você começa a cavar, você às vezes imagina que você possa cavar um degrau, né? Mas você cava e a terra continua afundando, né? E depois de muito tempo, você se vê exausto, você se vê sentado ali no buraco, com suor pingando da sua testa, né? E você gastou muita energia e o buraco tá ficando cada vez maior. Eu quero que você me diga o que passa por você nesse momento, o que passaria na sua cabeça, né? O que você sentiria nessa situação, né? Como que você se sentiria? A questão é que muitas vezes
a gente cai em alguns buracos da vida, né? Que a gente estava inadvertido, não sabe a melhor, não foi instruído da melhor maneira de lidar com aquele buraco. E às vezes a única ferramenta que nos dão é ferramentas de controle, né? De se distrair, de evitar, de buscar outras formas de prazer, né? De tentar se livrar daquilo que a gente está passando, né? E a gente vai tentando cavar para lidar com o problema, mas essas estratégias de controle, elas só vão aumentando e aumentando o buraco. E quanto mais a gente cava, né? Mais a gente insiste, né, nessas soluções, né? E muitas vezes a gente pode pensar, acho que eu não insisti bastante, acho que eu não me esforcei o bastante, né? Será que eu preciso cavar mais? Será que eu preciso cavar melhor, né? Então, mesmo muitas vezes a gente percebendo que certas coisas não funcionam, a gente pode se questionar e duvidar, né, da nossa experiência. Então, como a gente fez esse exercício, a gente pode pensar, será que eu deveria me distrair melhor, né? Será que eu deveria buscar estratégias de evitação mais aprimoradas ou devia me esforçar mais nelas para controlar mais o que eu estou sentindo, né? A questão é, a gente precisa reconhecer que a gente está cavando quando a gente faz isso. A gente precisa reconhecer que a gente está ampliando o sofrimento, ampliando o problema. E quando a gente busca terapia, muitas vezes a gente está esperando que o psicólogo forneça pra gente uma pá dourada, né? Uma retroescavadeira brilhante, né? Que vai fazer com que a gente cave mais, melhor, né? De forma mais efetiva, né? Então a gente está esperando que a terapia forneça pra gente várias estratégias de controle, né? Várias estratégias de eliminação do que a gente está passando. Mas a gente consegue reconhecer que isso não está funcionando e dessa forma não tem esperança. O único caminho para a gente abrir espaço para algo diferente do que não está funcionando é a gente largar a pá. Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, é reconhecer que a pá não está ajudando e a gente precisa soltar ela, a gente precisa abrir a nossa mão e soltar a pá. Né? A gente precisa se desapegar de todas essas estratégias de tentar controlar aquilo que passa pela gente. Se a gente não se desapegar, pode até ser que alguém coloque uma escada dentro do nosso buraco para fazer a gente sair, mas pode ser que a gente pegue aquela escada e continue cavando com a escada. Então, mesmo que as pessoas apresentem outras soluções, se a gente não se desapegar da estratégia de cavar o buraco, que é todas essas formas pelas quais a gente vem agindo e reagindo ao que a gente está sentindo, ao que a gente está passando, a gente vai continuar insistindo em cavar e insistindo em algo que não funciona. Então é importante a gente sempre voltar para essa metáfora, porque muitas vezes na terapia a gente pode acabar voltando para estratégias de controle, né? Sem perceber, às vezes a gente pode pegar a pá na mão de novo e começar a cavar, né? Então é algo para a gente sempre estar vigilante. Será que a gente agarrou a pá de novo? Será que a gente conseguiu de verdade se desapegar dessa pá? Será que a gente pode abrir espaço para algo novo, né? Então, por hoje, é o bastante. Por hoje é o bastante a gente reconhecer onde a gente está cavando, como que a gente está cavando na nossa vida, tá bom? E antes de a gente falar sobre o que vem depois, a gente ficar com esse ponto, o ponto de aonde que a gente pode abrir mão, aonde a gente pode se desapegar dessa pá. Então, se a gente apresenta logo nesse momento estratégias para a pessoa lidar com o problema, ela pode pegar aquelas estratégias e agir de novo no modo de funcionamento de controle. Então, é muito difícil apresentar técnicas, né? Porque elas podem ser utilizadas de maneira que não é a maneira que a ACT está propondo, né? Então, por exemplo, se a gente vai começar a cultivar a aceitação e a pessoa está ainda muito envolta no sistema de resolução de problemas, de controle, de eliminação, ela pode usar, paradoxalmente, a aceitação como uma forma de se livrar do que ela está sentindo. Então se eu praticar, aceitar, então quem sabe eu me livro, né, disso que eu estou sentindo, né? E é isso que a gente falou, não adianta a gente se enganar, né? A gente não vai conseguir se enganar nesse ponto. Então, por hoje, basta a gente abrir esse espaço, sabe? Abrir esse espaço de desapego com o que não funciona e ver se surge algo novo,
né? Quem sabe nos próximos dias, nas próximas semanas, depois de ter feito esse exercício que a gente fez aqui hoje, você comece a perceber se eu não ajo dessa forma. O que pode surgir, né? Quais novas formas de agir, né, em relação ao que eu estou vivendo podem surgir se eu abrir mão dessas que não estão funcionando. Então é isso, pessoal. Espero que a Desesperança Criativa acompanhe vocês pelos próximos dias, pelas próximas semanas. E espero que vocês consigam estar atentos aí às tendências de agarrar a pá e ficar preso a ela, né? E a gente vai falando melhor do caminho futuro aí nos nossos próximos encontros.